feliz a gente sentar, bater um papo. E quando a gente conversou, eu senti, sabe, aquela coisa no coração, assim, mais pessoas precisam conhecer a sua história, precisa saber o que Deus fez na sua vida e vai, né, continuar fazendo, porque é muito importante esse assunto de bullying, esse Sim, verdade. assunto, né, que talvez a grande maioria das pessoas não gosta muito de comentar. Sim, não dão importância, né? Não, acha que é frescura, frescurite. Mas no fundo, isso é muito sério, né, É. Melody? As escolas tentam combater até, não vou dizer que não, e Uhum, nem colocar aspas que eu coloquei aqui, uhum. mas é tudo muito velado às vezes. Então, eles às vezes, para um professor dar atenção para um monte de aluno e ver cada um com uma perspectiva diferente é muito difícil. É muito difícil. Então, as coisas acontecem sem ninguém ao menos perceber. E é sutil, né? Muito É sutil. sutil. Mas antes de mais nada, quem é Melody? Vamos falar para as pessoas quem é a Melody? Filha de quem? Quantos anos você tem? Qual a sua Certo. futura profissão, né? Tá Glória a Deus. cursando para a glória de Deus. Fala um pouquinho de você, para as pessoas te conhecerem. Tá bom. Eu não sou MC, né? Vamos começar por aí. Não sei fazer falsete, mas eu nasci com o nome da Barbie. É mesmo. Melody mesmo. Melody mesmo. Melody Rávila. Melody veio do filme da Barbie, que a minha irmã assistia muito Barbie. Oh. Aí tem o Castelo de Diamante, né? Que a musa tá lá presa no espelho. E aí a minha mãe falou, nossa, que nome lindo. E adicionou. Melody. E Por que aí não o, Melody? e o, Melody. e o Rávila veio da Bíblia em Gênesis, se eu não me engano, da minha avó. Minha avó pediu pra colocar Rávila e ficou Melody Rávila. Tem o significado do Rávila? Tem algum significado? Você sabe? Olha, se eu não me engano, as terras de Rávila, algo do tipo, Uhum. no começo de Gênesis, que vai falando sobre as coisas que foram criadas e tudo mais. Mas Então não assim, é sobrenome. Achei que é o nome não, é composto. nome composto. Olha, que Sobrenome é lindo. Gomes. Gente, que diferente, né? Todo especial, tá Não, vendo? olha, não são todas, né? Acho que dificilmente nós vamos encontrar alguém chamado Melody Rávila. Não, Rávila? não, é Rávila. Melody pode até encontrar, mas Melody Rávila é o único A aqui. única. É o único, glória a Tá vendo? Deus. Deus foi separada pelo Senhor, né, minha gata? Exatamente, olha que glória. Sim. Mas como começou isso? Você começou a sofrer bullying a partir de quando? Então, eu sempre fui uma criança que não precisou de nada e nem ninguém pra brincar. Minha mãe falava que às vezes eu brincava sozinha na frente de um espelho e eu tava E tá tudo ótima. bem. Eu tava, tipo assim, feliz com as minhas bonecas, brincando e acabou. Uhum. Então, eu sempre fui bem fechadinha, assim, bem menininha, assim, Uhum. delicadinha. E por isso eu fui muito protegida pelos meus pais, fui muito protegida pelos meus professores até a quarta série, né? Uhum. Que é aquele lugarzinho assim É de. encantado, né? Lugar Exatamente. encantadinho. É o lugarzinho mágico, digamos assim. Sim, sim. Então foi tudo muito. Eu fui muito cuidada, fui muito querida. E eu amo, tipo assim, quando eu olho pra trás e vejo o tratamento que eu recebia dos meus professores, de todo mundo da escola, eu era Uhum. amiguinha de todo mundo, eu vejo, tipo assim, como eu era amada. Dá pra ver, sentir o amor só de lembrar, porque eu era muito amada. Isso era muito lindo de se ver. Sim. Porém, quando a criança, que era bem protegidinha em um ninho, vai pra quinta série, já começando o ensino fundamental, entrando Sim. pra outro patamar, digamos assim, ela sai, Vai agora ela desbravar o pula. mundo, né? Exatamente. E aí, como eu sempre fui muito fechadinha, eu acabei sofrendo bullying. Mas eu achava que era normal, porque eu sempre fui muito amiga de tudo, amiga de todos. E então eu achava que era amizade. Ficava, ai, nossa, não, tudo bem, são meus amigos. Uhum. E tudo mais. E aí foi seguindo, eu acabei. Mas o que Sim. eles faziam? O que eles falavam pra você? Então, falavam muito sobre o meu estilo de me vestir, que eu era muito delicadinha, só que colocavam de uma maneira pejorativa, falavam que eu não sabia me vestir, me chamavam de gorda. Eu era um palito. Eu era um palito Nossa. e me chamavam assim de gorda, 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 obesa. Então eu comecei a olhar pra minha imagem como algo horrível, né? Falavam do meu cabelo, do meu rosto, que eu usava óculos, dos meus Distorcia, né? dentes. Era tudo muito distorcido. Era algo assim Uhum. surreal. Algo que era pra ser tão feliz nessa nova época da Uhum. pré-adolescência, entrando na Descobrindo, né? adolescência, você se descobrindo, pra mim foi um caos. Foi assim horrível essa situação.
E eu achava que era, normal. Eu achava que era normal, porque eu via fazendo com outras pessoas. Então, eu pensei, cara, eu não sou a única. Sim. Então, é Tá no amizade. normal, é assim. Exatamente. Então, pra mim, era muito tranquilo. Só que, com o tempo, foram acontecendo as coisas, né? Eu acabei começando a vomitar as comidas que eu comia. Eu não queria comer. Eu lembro do meu pai me forçando a comer, me sentando na mesa e falando pra eu comer, porque eu não comia nada. Eu não comia nada. Então, eu não conseguia comer. O que eu comia, eu fingia que tava bem, ia pro banheiro e vomitava. Era uma situação de bulimia muito chata. Era uma Sim, coisa porque muito você já chata. achava que você tava acima do Gorda. peso e... Nossa, Minha mãe me Melo, dava isso é dinheiro muito pra sério, comprar gente. lanchinho, assim. Lanchinho na escola. Aí eu tava com 20 reais, digamos assim. Eu comprava lanche pra todo mundo, menos pra mim. Pra minha mãe pensar que eu gastei o dinheiro comprando comida pra mim. Olha só, gente. Aonde vai? Incluindo, graças a Deus, que ela não vai assistir isso, porque se ela descobrir... Ela vai assistir. Como é que é o nome da sua mãe? Magiana. Magiana. Perdoa ela. Ela não sabia o que estava fazendo. Ah, Agora- não sabia não, papai. Mas, Melody... E quanto tempo durou, Melody, essa... Até eu entrar no ensino médio. Foram Mas, bons anos. mas você não conseguia se abrir com ninguém? Não. E os meus pais, eles sempre me ensinaram a se abrir com eles. Tipo assim, era de sentar e conversar sobre tudo. Tudo. Essa é a importância. Sim, e meus pais sempre me ensinaram. Eu sempre fui educada assim. Tanto que hoje eu converso tão tranquilamente com os meus pais que as pessoas pensam que eu tô conversando com um amigo. Ai, que legal. Então, eu sempre fui ensinada assim, mas eu pensava que, tipo, eles podiam ficar chateados. Então, eu não falava. Eu criava muitas situações na minha cabeça que não existiam. Que minha mãe podia brigar comigo, que o meu pai podia ficar muito triste comigo, que a minha irmã ia brigar, tipo assim, brigar muito, porque a minha irmã, ela sempre quis me proteger muito, né? Eu lembro de uma vez que um menininho queria me beijar. E eu não queria. E aí, apostaram R$2. Nossa. R$2, gente. Meu beijinho valia R$2. Que tristeza. Né? Vamos começar por aí. Apostaram R$2 pra ver se ele Quantos ia anos? me beijar. Quinta série a gente tá com quantos anos? 13, 14 anos? 12? 12 anos? 11 anos? Gente, 11 anos e queriam me roubar gente, um beijinho. É verdade, a minha filha entrou, ano passado, estava no 5º ano, 11 anos. Gente, é uma criança. Não, mas é que mudou também, né? Agora, 5º ano é 6ª série, é tudo isso, né? Não, mas É sempre um ano a mais. Assim, tá tudo muito precoce. Tudo muito precoce, Tudo muito rápido, com certeza. Né? Tipo, vamos lá. Tem que respeitar, né, o tempo, tem que respeitar as épocas. Sim, porque depois que passa, é tão ruim, né? Você não é a mesma coisa. Sim. E quando eu descobri isso, eu fiquei... Aquele drama que eu fiquei desolada. De tentarem roubar meu beijinho. E por R$2, aí eu lembro que a minha irmã estava na mesma escola que eu ainda. E aí eu contei pra ela, a minha irmã desceu com as amigas dela pra falar com o menino, pra brigar com o menino. O menino dessa altura aqui, uma moleca dessa altura aqui. E com as amigas, chama as amigas pra fazer, coitado. Pra fazer a cabeça do menino. E aí, Melody? E nisso, como é que você se sentia nesse meio termo? Eu não consigo me lembrar exatamente como eu sentia. Porque eu acho que sabe quando era tão grande as coisas que aconteciam, que a mente acaba limitando. Sim, parece que você a cai memória. Você dá um bloqueio, né? Acho que tem estudo falando sobre isso. Quando você passa por algo muito desagradável, a sua mente mesmo faz um bloqueio para que você não sinta de novo aquilo, não sinta novamente aquele sentimento. E você anestesia, né, aquela parte da memória. Acho que você bota numa caixinha aquela parte da memória. Mas mesmo assim, né, filha? Era uma deixou situação marcas. bem... Deixou... O que o bullying deixa assim nas pessoas, nas crianças? Por exemplo, principalmente as crianças. Olha... O que você acha que deixa? O bullying transforma. A gente pensa que não, mas o bullying transforma toda uma personalidade. Toda uma personalidade. Pra eu conseguir... Eu não sou mais a Melody que eu era antes do bullying. Entendeu? Mas agora eu sou uma nova pessoa, eu sou transformada pela glória do Senhor. Mas
eu me fechei muito. Eu era uma pessoa que conversava muito. Eu não era uma pessoa tímida. Uhum. E hoje em dia não, né? Eu acabei me fechando muito, né? Eu não conseguia falar o que eu sentia, não conseguia lidar com os meus sentimentos. Eu não sabia conversar, não sabia colocar pra fora. Uhum. Então, tudo que acontecia era guardado pra mim. Uhum. E isso acaba gerando problemas, né? Gera ansiedade, vem a Sim, depressão, vem tudo porque você não consegue colocar pra sim, fora, você não consegue sim. falar o que tá acontecendo. Eu acho que essa foi a situação mais difícil pros meus pais, porque eles me perguntavam diariamente o que estava acontecendo, se eu tava bem, porque eles notaram a minha diferença. Sim. Só que eu não conseguia falar. Uhum. Então eu só falava: "Não, tá tudo bem, não aconteceu nada". E E não acabou. se abria. Não. E os professores não notavam, ninguém notava a sua A diferença? única professora, a única pessoa assim que notou foi a tia da limpeza. Uhum. Nossa, eu esqueci o nome dela, daquele anjo. Eu lembro que uma vez eu comi bastante, porque eu tava com muita fome, já que eu não comia. Só que eu comecei a passar mal, porque de culpa, né? Uhum. Eu comecei a passar mal, muito, muito, muito mal. E eu fui pro banheiro e eu não consegui chegar no vaso e eu vomitei tudo no chão. E eu não conseguia parar de vomitar. E quando eu parava de vomitar, eu enfiava o dedo na goela e vomitava mais. Nossa, tudo isso por conta desse sentimento. Exatamente, da culpa da comida. E aí Meu ela viu e Deus. ficou desesperada. Uhum. Ela sentou comigo, ficou conversando comigo por muito tempo. Sim, muito tempo mesmo. Eu lembro que passou umas 2 aulas, eu acho, e eu tava lá Uhum. sentada com ela conversando comigo, perguntando se eu tava bem, se tinha acontecido alguma coisa, se alguém tinha feito algo pra mim. Sim. E outra tia da limpeza limpou o meu vômito. Oh, meu Deus do céu, eu tenho tanto nojo de limpar vômito. Anjos. Ela limpou o vômito, né? Que tava tudo cheio de vômito, eu tava toda Uhum. suja de vômito. A tia me ajudou a eu me limpar. Ou seja, cuidou de E você ela nessa cuidou de mim. hora, Ela né? me acolheu. Ela me acolheu. Mas Ela me nessa hora acolheu. você não sentiu vontade de conversar com ela, de falar, ai, olha, tá acontecendo isso, Eu só isso, isso. chorava. Só chorava. Pronto. Pela sua experiência, como um adulto pode detectar que uma criança está sofrendo algo, não só de bullying, outra situação muito desagradável que está trazendo tristeza para ela, algo muito terrível? Como a gente pode ajudar a detectar esses sintomas nas crianças para a gente poder trazê-las para perto para ajudar? Como é que você acha que Vivi, dá para fazer? olha, Uma dica para nós pais, né? sendo muito, muito, muito sincera, eu não sei. Eu acho que eu ficaria muito em cima toda hora. Porque Uhum, por mais que você já fique em cima uhum, e tente, ao mesmo tempo, conversar com o seu filho, os meus pais tentavam isso o tempo todo e eu não conseguia falar pra eles. sim. Entendeu? Então, eu acho que tá na escola, tipo, perguntando pros professores, não sei, tentando. Acompanhar mais, né, a É, vida da estar criança. 100% presente, sabe? Uhum, Ver se tá acontecendo alguma coisa. Se seu filho não fala, corre atrás, entendeu? uhum. Vê o que tá acontecendo, porque os meus pais tentaram correr atrás. Só que eu não deixava. Você se fechou de uma forma que você... Aquilo era ruim, né? Aquilo era muito ruim. Uhum, E aí, quando minha mãe não sentiu escolhas, porque minhas notas foram pro beleléu. uhum, Aí minha mãe me mudou de escola. Ela percebeu que tinha alguma coisa acontecendo e ela falou assim: filha, vou te mudar de escola. Isso daí uhum. não tá certo. E eu chorava pra ela não mudar de escola porque eu achava que era amigo. Então eu chorava, 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 chorava assim, horrores, horrores. Eu lembro que quando ela me mudou de escola, eu fui pra uma integral e eu fiquei, eu acho que os primeiros 3 meses chorando todo dia pedindo pra voltar pra minha antiga escola. Nossa, então era um misto de sentimento que você não entendia. E quando que você procurou ajuda? Porque aí chegou numa hora Hum, que na ficou assim pandemia. insustentável, né? O que aconteceu na pandemia que fez você virar a chave, entender que aquilo não estava mais sendo saudável, que aquilo era algo que estava roubando não só a sua alegria, mas a sua identidade, porque uma palavra distorcida rouba a identidade da gente. O inimigo Verdade. veio para matar, roubar, né? E destruir. Então, assim, Deus nos criou de uma forma tão linda e tão perfeita que o inimigo quer roubar isso da gente. Sim, Então, de todas as formas, ele vai tentar colocar minhoca na nossa cabeça para a gente entender que nós não somos aquilo, que nós somos outra coisa. Mas, na verdade, o que Deus faz é perfeito, né? sim. Tudo que Deus faz é perfeito. E quando é que isso aconteceu? Olha, eu acho que
Na pandemia foi o momento que as pessoas começaram a falar mais sobre saúde mental. Já se falava, já se era comentado. Só que quando todo mundo ficou recluso e Uhum. começou a acontecer várias coisas, eu acho que as pessoas começaram a dar mais importância, Uhum. né? Então, quando eu comecei a descobrir mais sobre psicologia, sobre saúde mental, sobre bullying, o que não é, o que é assédio sexual, o que não é, Isso é muito nossa, importante. muito. Eu percebi que tinha alguma coisa de errado. E aí eu pedi pra minha mãe me colocar numa psicóloga o mais rápido possível. Só que como estávamos no começo da pandemia, tava tudo fechado. Uhum. Então demorou até a minha mãe conseguir achar uma psicóloga pra mim. E quando achou, foi diagnosticada de primeira. Com- Foi uma psicóloga, nossa, muito boa. Ela resolveu fazer um teste comigo pra eu poder ir no psiquiatra. Uhum. E aí quando eu não consigo falar corretamente porque eu não sou profissional da área. Uhum. Mas eu vou falar como que foi comigo. Uhum. Ela fez um teste comigo, não sei se é anamnese, não me recordo o nome. E aí, com 30 pontos, quando você chega aos 30 pontos, você já tá com uma depressão muito profunda, Uhum. né? E eu dei 32 pontos. Eu dei Uau. 32 pontos. E aí eu fui encaminhada, assim, com urgência pro psiquiatra. Ela pediu pra eu chegar lá o mais rápido possível. E quando foi mostrado esse documento pra ele falou: olha, Melody, você tá com uma depressão profunda. A gente precisa entrar com remédios, a gente precisa fazer um tratamento intenso com você. E não vai ser fácil, mas eu sei que a gente vai conseguir. Uhum. E aí, desde então, eu comecei a tratar a depressão de uma maneira correta, né? Da maneira correta. Só que, mesmo assim, eu me sentia abandonada. Eu me sentia solitária. Ainda não estava 100%, né? Ajudou É, bastante. Ajuda, né, Melody? ajuda. Só que a solidão não é algo que pessoas vão suprir, Uhum. sabe? A gente fala de solidão e solidão e solidão, só que as pessoas que estão ao meu redor não supriram isso. Minha família não supriu esse vazio que eu estava sentindo dentro de mim. Uhum. Nada supria. E a gente chegava ao ponto que eu pensava que só a morte ia conseguir me libertar de tudo aquilo que eu estava sentindo. E eu fui criada em um lar muito cristão. Uhum. Eu fui criada em um lugar, assim, muito abençoado pela glória do Senhor. Só que, mesmo assim, toda pessoa que é criada em um lar cristão, ela tem que ter o seu encontro com o Senhor. É É verdade. pessoal, É. né? Não é algo em comunhão, é algo pessoal, né? É E eu, individual, né? exatamente. E eu não tinha tido ainda esse encontro, assim, com o Senhor. Eu não tinha tido a experiência de me sentir completamente cheia do Espírito Santo, né? Então, eu pensei, eu quero mais disso, eu quero mais disso. E o meu pai tem, porque eu não posso ter. Né? A minha irmã tem, porque eu não posso ter. Eu quero mais, eu quero mais. Então, eu comecei a buscar mais nesse período da pandemia, né, o Senhor. Só que foi muito difícil também, porque eu estava em um relacionamento de julgo desigual. Uhum. Então, enquanto eu tentava ouvir um lado, eu ouvi o outro ao mesmo tempo. Uhum. Então, era uma situação muito Era deturbada. conflitante. É conflito, né? Você acaba conflitando dois princípios. O choque, né? E aí você fica, e aí, será? Pra que lado que eu vou? Será que tá certo? Será que tá? Será que eu não tô sendo muito religiosa? Ai, será que tô sendo muito aberta? Então, assim, Sim. vira aquele conflito. Exatamente. E quando eu falava com a pessoa sobre isso, eh, a gente só conseguia enxergar, a gente só conseguia enxergar os lados negativos do cristão, Uhum. entendeu? Ao mesmo tempo que tentava me apoiar, era uma situação deturbada pelo simples fato de ser mentes diferentes, Uhum. entendeu? Sim. Pensamentos, ideologias diferentes. Então era tudo muito confuso pra mim, Isso né? cooperou para Cooperou para afastamento. e também para essa sua questão, né, da depressão, isso acaba cooperando também para deixar um pouco mais triste, porque você acaba lidando com uma realidade, Sim, vem um choque de outra, e aquilo acaba afundando mais, né? sim. Se eu não me engano, eu fui diagnosticada com depressão no final de 2020 ou no final de 2021. Por aí, por esses 2 anos, eu fui Uhum. diagnosticada. Eu lembro que assim que eu fui pro psiquiatra, ele me falou o que era e me falou que o remédio que eu ia começar a tomar. Eu liguei pra pessoa, aí a gente ficou em ligação, né? E terminou comigo.
Sim, eu falei, tô com depressão. Vou tomar remédio amanhã. Putz, a gente vai ter que terminar por causa disso, disso, aquilo E tá tudo bem. e tá tudo bem. Mas a gente pode seguir, porque eu continuo te amando, segue a amizade, tudo mais, tudo mais. Eu lembro que, tipo assim, eu já tava em uma corda, né? E quando tudo isso aconteceu, eu só falei, tá bom. Mas o meu mundo, assim, ó, Abriu. desabou. Uhum. Tipo assim, o buraco, assim, se abriu porque eu já tava afundada. Só É porque faltava você não uma tava gota. curada ainda, né? Eu não estava curada. Eu não, por mais que eu tentasse, o Senhor, ele é um Deus ciumento. Uhum. Não existe espaço para outras coisas na sua vida É que verdade. são sua prioridade se não for ele. É verdade. Então ele vai tirar. Ele vai tirar. E por mais que doa, por mais que a por gente amor, né? pense, aham, É por amor. por mais que a gente pense que é ruim, porque na hora ninguém tá pensando que tá sendo bom, né? Na hora tá todo Sim. mundo conflito. A minha mãe, esses dias atrás, quando a gente tava conversando sobre isso, ela comentou comigo que ela orava muito pra eu não sofrer. Que ela sabia que o Senhor ia me trazer de volta de um jeito ou de outro, mas que ela orava muito pra eu não sofrer. Só que não tinha o que A ser gente, feito. nós como pais, a gente realmente quer pegar os nossos filhos e colocar debaixo das Sim. asas. Só que a gente esquece que nós também nós somos seres humanos, nós somos Uhum. falhos. E por mais que a gente tente dar uma proteção, nunca vai ser igual a proteção de Deus, né? Nunca. Porque o Senhor conhece a gente desde a fundação, né? Sim. Desde o ventre da nossa mãe. Aham. Então, ele nos conhece na planta. Sim. E eu também tenho essa preocupação também com as minhas filhas, sabe? Eu não queria que elas sofressem e tal. Mas elas precisam passar pelas experiências delas, para elas também se achegar a Deus da Sim. forma que Ele quer se mostrar para elas, né? Assim, acho que com você também foi. Sim, porque quando o Senhor se mostrou pra mim, eu não sei, eu não consigo colocar em palavras como ele se mostrou pra mim, porque foi muito mais do que o sobrenatural pode explicar. A palavra sobrenatural não é suficiente Para para poder explicar o que aconteceu comigo. O Melody, como é que foi passar pelo vale da sombra da morte e ficar naquela linha tênue, no limite do limite e depois ser trazida à vida? Como é que foi? Porque o que você passou foi realmente pelo vale da sombra da morte. Foi. Como é que foi isso? Porque muitos passam, né, Melody? Olha, é surreal. Quando eu olho pra trás, eu vejo aquela Melody que tentava escondido, pegava os remédios dos pais escondidos pra tentar ter uma overdose e acabar com a vida. Eu fico assustada. Só que eu entendo ela. Eu consigo entender ela, só que eu só queria A pegar fragilidade, né? e acolher. Porque foi uma situação, foi tantas coisas acontecendo que eu acho que as pessoas pensam, é frescura. Suicídio é frescura. Gente, não é. Uhum. Quando a pessoa tá tão exausta emocionalmente, tão cansada espiritualmente, dela pensar na morte como única escolha, é algo totalmente horripilante. Eu não Uhum. consigo nem encontrar palavras para explicar o quão assustador foi ver tudo isso, foi viver tudo isso e não consegui contar para ninguém. Eu lembro que Meu Deus. orava, só que eu não sentia a presença do Senhor porque eu não estava me permitindo sentir. Uhum. Eu não estava disposta a abrir mão de tudo e colocar Ele em primeiro lugar. Mas eu lembro que de madrugada, eu acordava toda madrugada, chorando, chorando, chorando. E falava, Senhor, eu sei que você tá aqui. Eu sei que você tá aqui. Mas por que eu não consigo te sentir? Por que o Senhor não me salva? Por que o Senhor tá me deixando viver tudo isso? E era, assim, horrível. Era horrível não sentir a presença do Senhor. Tô falando tanto, eu lembro. Hoje, quando a gente canta as músicas falando que a gente prefere ver um dia na presença do Senhor do que vários sem, que a gente não consegue viver sem isso, eu canto de todo meu coração, pois eu vivi isso. Entendeu? Eu canto de todo meu coração porque eu vivi isso. E só eu sei como foi
ser resgatada pelo Pai, sabe? Depois do meu batismo, eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. Glória a Deus. Nunca mais. Eu desci as águas e retornei outra pessoa. Só que eu acho que pouco se fala da tremenda guerra espiritual que é durante a época que você vai se batizar e depois do batismo. Porque quando você se batiza, o Senhor te coloca ali em posição, Sim. né? Ele te coloca posicionada. Só que a gente não fala muito sobre isso. Não. Não fala muito sobre isso. É uma realidade, né, que a gente vive, tem todo por trás, tem essa parte da força de Deus te convencendo, te levando para um outro nível. Mas, ao mesmo tempo, tem também uma outra parte que quer segurar, não quer perder. Sim. Mas a gente tem que perseverar, porque olha o resultado, né? Como é bom, né, a colheita. Deus Sim, fala, da glória a palavra Deus. fala, né? A gente vai semeando com lágrimas e volta carregando os feixes com alegria, né? Porque o Sim. Senhor que dá o crescimento, o Senhor que faz ali a germinação, faz a planta crescer, Sim. né? Que vem com o nutriente certo, a palavra, o Espírito Santo. O Senhor E salva. hoje você está aqui, Melody, para você passou por tudo isso, Deus te sustentou, você perseverou para que outras pessoas, outros jovens ouvissem pela sua própria boca que Jesus, ele salva, ele transforma Glória a Deus. e ele faz do choro alegria, né? Sim. Que assim, problemas todos nós vamos ter Sim, sempre. sim. Quem fala que cristão não vai ter problema é a maior mentira do mundo. Não. Por que isso acontece? Nós somos forjados. Eu sempre penso num soldado. Para você ir para a guerra, você precisa ser preparado. Sim. E quando você vai para essa preparação, não é te oferecido mingau, não é te oferecido um banquete, não é te oferecido roupa de festa, de luxo, não. Você é uma roupa específica, são armas específicas e você precisa estar disposto a gastar uma energia para você poder se preparar. Então, a nossa preparação para a guerra é assim. Tem, Sim. né, o Senhor que nos direciona para a guerra, para o combate e nos direciona também na preparação. E Ele está Sim. com a gente. Se a gente não passar por essas situações que vai nos forjando, quando a gente vai para a guerra, com o primeiro tiro, a gente morre. Sim. Então, Exatamente. Então, é surreal as coisas do Senhor. Surreal. Dói, é uma dor. Você não deixa de passar pelas adversidades. Sim. Mas quando você passa, você olha para trás, você vê que você não estava sozinha, né? Sim. E que Deus te fez mais forte. Sim. Nossa, o Senhor me livrou da morte tantas vezes. Sério, Melody? Tantas vezes. Teve alguma específica que você falou assim, é hoje que eu empacoto? Você lembra de algum, assim, de alguma situação que você falou assim, de hoje eu não passo? Lembro. Foi depois do meu batismo. Uau, depois Foi do depois do meu batismo. Por isso que eu falo sobre a guerra espiritual. Porque eu não fui preparada para aquilo. Eu lembro do meu pai conversando muito comigo sobre a guerra espiritual antes do batismo. A gente orou, meu pai orou assim comigo, falou pra você vai perseverar, você vai se batizar, você colocou, você vai conseguir. E ele orava comigo, orava, e eu tava assim, vou conseguir. E quando a gente pensa assim, batizei, tudo bem, acabou a guerra espiritual. Acabou, só que Só tá é a começando. maior mentirada, só tá começando. E depois do batismo, é ali onde o bicho pega. Porque o inimigo vai tentar te trazer de volta. Vai. Ele vai tentar te trazer de volta. Porque um cristão, quando ele já é convertido e ele sai, acabou. É mais difícil para ele voltar. Difícil, é mais complicado. É mais complicado. Então é aí que o inimigo vai estar assim, ó, batendo na O sua que porta toda hora. O que aconteceu? Então, Foi algo específico? foi pura guerra espiritual. Foi pura guerra espiritual. E eu não tava suportando que eu tentei me matar, assim. Eu acho que foi o momento que eu realmente pensei, daqui eu não passo. E aí eu lembro que eu tomei muitos remédios. E eu tinha remédios muito fortes que o psiquiatra tinha me dado. Eu falei assim, ó, aqui, ó, tá aqui na minha mesa. Tá, bandeja dada pra mim. E aí eu comecei a tomar remédio. E eu já tava tonta e eu continuava. E eu lembro que eu mandei mensagem pra minha psicóloga pedindo desculpa e apaguei. Eu apaguei, assim, e eu lembro que a cada remédio que eu colocava na minha boca, eu falava, Senhor, me desculpa.
me desculpa por estar fazendo isso, me desculpa, me desculpa. Me desculpa. Mas parecia que tinha alguém no meu ouvido falando assim, vai mais, ainda tá sobrando. E aí eu tomava mais. Aí eu desmaiei. E eu acordei com o meu pai gritando, a minha mãe desesperada, todo mundo... Foi a primeira vez que eles viram, né, uma dessas coisas. Que choque, hein? E eu acordei com todo mundo desesperado, meus pais chorando muito. A minha irmã tentando fazer eu vomitar. E a minha prima tentando ser racional. Mas ela tava muito assustada. Dava pra ver no olho de todo mundo o quão assustado eles estavam. E a minha mãe só perguntava, por que você tentou fazer isso? O que eu fiz? O que eu fiz, filha? O que eu fiz pra te deixar assim? E o meu pai chorava. E a minha irmã tava em completo choque, falando, vomita, Melody, pelo amor de Deus, vomita. E eu não sentia mais nada no meu estômago. Eu não sentia mais a tontura. Eu não sentia completamente nada. É como se nada tivesse acontecido. Eu tava bem. Eu acordei, assim, com o corpo bem. Totalmente. 100%. Foi um milagre. Foi Você um colocou milagre. pra fora? Não. Foi um milagre. Foi um milagre. Foi puro milagre. A minha irmã e a minha prima dormiram comigo, com medo de eu fazer de novo. Passar mal de noite, né? Não conseguir mais respirar. Ou os remédios fazerem efeito tardio. Sim. E eu dormi, acordei no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Nossa, Melody. Como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei muito... Tanto que quando eu percebi que eu tinha feito, eu fiquei muito assustada. Porque eu não sentia que era eu fazendo. Então, eu fiquei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu lembro de chorar, pedindo desculpa pros meus pais. E eles, tipo assim, completamente abalados. Meus pais nunca vão esquecer isso. Foi uma cena muito impactante. Foi algo totalmente horrível. E eu lembro que quando eu fui pra igreja depois disso, e ali eu falei, Senhor, nunca mais. Acabou aqui, acabou hoje com isso. Tá quebrado em nome de Jesus, toda maldição, toda obra lançada do inimigo contra mim, porque isso nunca mais vai se repetir. E aí depois, foi só glória, aí só vitória. Você precisou passar por isso para ter esse encontro, né? Sim. Para poder falar. E hoje, quem é a Melody depois desse processo doloroso, de tantas coisas ruins? Quem é a Melody hoje? Olha, eu não consigo falar quem é a Melody, porque pra mim, eu só sou filha do Senhor, né? A minha vida não é a minha vida, né? Então, eu só sou grata. Eu aprendi a ser grata, porque todas as vezes que o inimigo tentou contra a minha vida, o Senhor perseverou em mim. Quando eu desisti de mim mesmo, o Senhor não desistiu de mim. Então, eu só sou uma serva do Senhor. A Melody é uma serva do Senhor. É isso, né? Um coração disposto. Sim. A deixar, né, o Pai fazer morada. E, sim, e hoje você transmite alegria, né, Melody? Sim. Hoje você enxerga, Deus trouxe uma cura tão genuína que você enxerga a vida de outra forma. Sim. E hoje você também está investindo o seu tempo, seus estudos para ajudar outras pessoas, é isso? Sim, eu quero cuidar de crianças. Eu quero acompanhar as crianças, né, desde o nascimento até começar a adolescência, mas assim, eu sempre gostei muito de criança. Sempre gostei muito, muito, muito de criança. Sempre fui muito apaixonada, muito apaixonada. Tanto que os meus pais, eles falavam que eu era o mel das crianças. A Melody. Exatamente. Porque eu sempre fui muito apegada à criança. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor permitir, eu vou servir nesse ministério da maneira que o Senhor deseja. E aí eu escolhi medicina, né? E eu comecei a estudar agora, né? Fui pro meu primeiro ano, tô estudando fora, na Argentina. Olha, hermana, tô ótima! E aí, pela honra e pela glória do Senhor, se Ele permitir, eu vou me formar em obstetrícia e pediatria. Ai, que
Você vê, né? Esse é o seu chamado. Eita, Você acha que esse é glória! o seu chamado? Você acha que você passou por tudo isso? Você entende que isso é o seu chamado? É. Minha mãe sempre falou que eu sou uma obra do Senhor. Porque desde pequena o inimigo tentou contra a minha vida, desde o meu nascimento. A partir do meu nascimento, o inimigo tentou contra a minha vida. E hoje eu sou completamente do Senhor e que ela fica muito feliz de ter me entregue para ele. Uau, igual Samuel, igual a Ana fez com Samuel, né? Sim. Entregou para que ele fosse e falasse das obras de Deus, fosse o profeta, né, daquela época. E nós somos, acho que, os profetas desse tempo. Se a gente não falar, quem vai falar? Exatamente. Então a gente tem que falar. E às vezes as pessoas, a gente tem uma mentalidade, as pessoas, no modo geral, que a gente precisa só estar numa plataforma para falar. Não, é o id Não, pregai, né? é o id. O id é usar a ferramenta que você tem no lugar que Deus te colocou, da forma que Deus te colocou, Seja para na você, escola, no qualquer lugar. trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja, você pode pregar a palavra Você do Senhor. pode falar de Jesus. E assim, é pela sua experiência própria, né? Você não precisa falar de algo que aconteceu com outra pessoa. Não. Sim. Ali o Senhor vai lembrando das obras que Ele fez e continua fazendo em nós. Sim. Gente, a gente acorda com o sol, ou com as nuvens, ou qualquer coisa, a gente acorda. Já é A gente motivo de acorda, agradecer. já é motivo de agradecimento, de estar Agradecer. vivo, de estar aproveitando a vida e do Senhor estar podendo dar esse fôlego pra gente, né? Valorizar o fôlego de vida. É verdade, Melody. Às vezes a gente já acorda na rotina. Ai, meu Deus, eu preciso fazer isso. Já pega o celularzão. É. Né? Isso acontece muito comigo. Eu Sim. preciso até... Primeira coisa que eu faço quando eu acordo é arrumar a minha cama e dar bom dia pro Espírito Santo. agradecer a Deus, né? Obrigado, Senhor, por mais um fôlego de vida. Sim. Que E eu acho valorizar esse presente que Deus deu, que é a vida. uma das coisas que, depois de tudo isso que eu passei, o que eu mais aprendi a valorizar é a vida. É o presente que é estar vivo. Né? O nosso presente, o nosso agora é um milagre. É verdade. É um milagre nós estarmos... Só estar aqui conversando é um milagre. Esse instante é um milagre. Exatamente. É verdade. Para jovens, crianças, pessoas que estão passando por algum processo muito doloroso, muito triste, que pensam em tirar a vida, que pensam em acabar com tudo, que acham que nada tem solução. Qual a mensagem que você deixa? O que você deixaria para essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo? Que eu acredito que tem endereço certo essa mensagem. Amém. Mesmo quando você pensa que você está sozinho, você não está sozinho. O Senhor, Ele te carrega. Se você não consegue andar, Ele te carrega. Então, fale. Só fale. Você não precisa falar para as outras pessoas. Mas fale porque o Espírito Santo está te ouvindo. Então, coloca para fora. Não guarda para você. Quanto mais você guardar para você, pior vai ser. Então, o Espírito Santo está aqui para te ouvir. Ele está do seu lado, mesmo você não percebendo isso. Ele está do seu lado, Ele está ouvindo isso com você. Então só conversa com ele, desabafa com ele, que ele vai saber o que fazer. É verdade. Muitas vezes eu também já passei por situações que eu falava, ai Deus, eu não queria estar aqui não. Nunca tentei fazer nada assim. Mas sabe quando vêm os pensamentos negativos? Sei. O que eu estou fazendo aqui, gente? O que eu estou fazendo aqui nesse tempo? Meu Deus. E depois Deus traz, te mostra, né? Que Ele sofreu, Ele se entregou a vida dele pela nossa, para que a gente estivesse aqui, para que a gente pudesse ter vida, para que a gente pudesse ser feliz, embora tenhamos nossos desafios. Sim. Mas ele falou assim, ó, não desanima não, que eu tô com vocês até o final, Sim. até o último dia. O que eu mais lia quando eu estava passando por esses momentos, eu não me recordo o versículo. Ai, não acredito que eu esqueci o versículo. Não me recordo o versículo, mas era pra gente entregar as nossas dores pro Senhor, porque Ele carrega os nossos fardos. Eu acho que tá em Mateus? Não me recordo. Mas Trocar o Senhor... o jugo dele, que o dele é suave, Isso, né? o Senhor, eu Ele sou ruim de carrega. número, mas... Aí, ó. Eita, Pronto, glória, Rai. eita, glória. Ainda bem que a Rai tá aqui, gente. O que seria de nós sem a Rai? É sobre isso, gente. A gente trocar, né? Entregar para quem realmente vai nos ajudar. Sim. E a carga sai do mesmo. seu ombro. Sai do seu ombro. Quando você entrega realmente, você prostra o seu joelho no chão, entrega para o Senhor de coração, toda a carga sai do seu ombro. É só falar assim, ó.
Deus, me ajuda. Pai, me ajuda. Hoje eu tô assim, me ajuda. Ele vem com socorro. Ele manda alguém, ele faz você ouvir alguma coisa que vai te dar vida. Ele se apresenta de uma forma Sim. mais visível através, né, da Aham. presença. Alguma coisa ele vai fazer, mas ele vai fazer. E por mais Porque que ele ele é pai. entenda o seu silêncio, por mais que ele ouça o que tá se passando na sua cabeça no seu silêncio, ele gosta de ouvir. Uhum. Ele deseja ouvir da sua boca o que está acontecendo, o que você está sentindo. E eu não sabia falar o que estava passando comigo. Não sabia nem falar se eu estava triste, se eu estava apática, se eu estava feliz. Não sabia, mas o Senhor ouviu meu silêncio. Ele ouviu e quando eu colocava para fora, ele ouvia mais ainda. Então, é estar disposto, sabe? Aberto a deixar o Senhor entrar para ele te ouvir. É sobre isso. Sim. É sobre isso. Ó, a gente está chegando ao fim. Eu creio que muitas pessoas foram edificadas, muitos Glória a jovens, Deus. muitas crianças. E, primeiro, eu agradeço a Deus pela sua vida, de você compartilhar a sua Amém. história, a sua experiência, compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Que o Senhor te leve a lugares que você nunca imaginou, Glória a Deus. para que muitas vidas sejam restauradas, Amém. tocadas através da palavra de Deus, através da sua vida. Porque eu vou falar uma coisa para você. Às vezes você não tem uma palavra, mas se você dá um sorriso, você pode transformar a vida, o dia de alguém, a Sim. vida de alguém, né? Sim. Então, se você tem um sorriso, ai, mas eu não tenho nada, eu não sei falar, dá um sorriso, oferece um abraço, um bom dia, né? Isso muda a vida das pessoas. E uma coisa que muda muito as pessoas é: Jesus te ama e Jesus está esperando você de braços abertos, independente do que você esteja passando, sabe? Se você está com depressão, se você não está, se você está desanimado, se você está feliz, Ele é o Deus de todas as horas. Ele é o Deus de todas as circunstâncias. Sim, verdade. E Ele é o Pai. E o Pai quer desfrutar, né? E como é bom a gente saber que a gente tem um Pai que cuida da gente. Então, você não está sozinho não, tá? Verdade. Você tem um Pai e procura ajuda, tá bom? E que essa história da Melody, ela vem te inspirar a procurar o remédio certo, que é o Senhor. Ai, o desfecho! Não Ai, contei o então conta que desfecho! não tá Meu Deus acabando. do céu, Vai. o desfecho! Desfecho. Ai, E eu tô aqui já. Olha, gente, um beijo. Deus abençoe. Vai, Melody. eu fiz Causando. o teste. Ó, vou olhar pra cá. Olha lá. Eu fiz o teste de novo, né, de anamnese. Não sei se é anamnese o nome. Eu vou dizer Olha anamnese. só. Não me recordo. Que deu É? 32 pontos. Eita, Glória, acertei o nome. Aí. Que deu 32 pontos e tinha falado que eu tava com depressão profunda. Bom, deu menos de 5 pontos. Oh, Não glória sou a mais Deus. considerada estar na faixa de depressão, Tá nem de curada, ansiedade. 100% curada. Desde meu batismo eu fui curada. Olha aí, gente. Eu não precisava de um laudo, digamos assim, pra mostrar a minha cura, porque assim que eu desci as águas, eu fui curada pela honra e pela glória do Senhor. Amém. Mas agora mostrando pra todos, né? Eu fui Contra fatos não há argumentos, meu curada, amor. já que precisam de médicos pra falar. Então, fui Deus curada. cura depressão, Deus cura ansiedade, Deus cura tristeza, Deus cura tudo. Deus cura Só tudo. a gente falar assim, ai, me cura, Ele cura. Se você falar, eis-me aqui, Senhor, e estiver disposto, acabou. Essa é a palavra, eis-me aqui. E o Senhor está chamando, né? Sim. Esse é o tempo que Ele está chamando. Ele tá batendo a porta. Há muito tempo. Muito tempo. Então vamos, né, Rai? O Senhor está chamando, viu, Rai? Não é só você não, tá me chamando, tá chamando todos nós. Filha, Deus abençoe. Obrigada Ai, glória por a Deus. compartilhar. Tá, Obrigada doutora? eu. Eu quero ouvir muito falar de você ainda. Aleluia. A gente vai ouvir muito falar sobre Melody. Como é que é outro nome que a gente... Rávila. Rávila. Deus abençoe. Muito Aleluia, obrigada. muito viu? obrigada eu. Que Deus lhe prospere, que lhe use como uma flecha. Que eu Aleluia. creio. Que Para a assim glória seja. de Deus. Amém? Amém. Ó, beijo no coração. Deus abençoe. Aqui na... Ó, a essência é a mesma, só mudou o nome, mas a essência é a mesma. É tudo para a glória do Verdade, Senhor. mudou o nome, Mudou né? o nome, gente, tá bom? Chique. Deus abençoe. Até a próxima. Tamo junto. Tchau!